Olá, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos. Tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma live aqui do Bimob. Acredito que quem vem acompanhando nas últimas semanas viu que era o Vitor Capum quem fazia esses bate-papos. Hoje sou eu, meu nome é Tainara. O Vitor teve um imprevisto, mas eu vou aqui bater um papo bem legal com a Aline Roque Klein, que é da Telos. Daqui a pouquinho ela tá entrando para falar com a gente sobre experiência do usuário. Deixa eu dar um oi aqui pro pessoal enquanto a Aline não entra. Fernando, oi Lucilane, o César também entrou, Vicente, Jane. Bom, pessoal, que bom que vocês estão aí com a gente hoje. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Milena, Wagner. Bom, pessoal, o tema de hoje é sobre experiência do usuário. Acredito que esse tema aí muitas empresas estejam comentando, né? Muitos blogs estejam tratando sobre esse assunto, vídeo sobre experiência. E hoje a nossa convidada é focada em experiência do usuário, em design de serviços. E eu quero convidar vocês também para deixarem as perguntas aqui, tá? Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem deixar aqui nos comentários que a gente vai respondendo ao longo dessa live. E quem tiver dúvidas que surgirem posteriormente também, podem mandar aí no direct da Bimob que a gente tenta responder o mais rápido possível. Deixa eu dar mais uma olhada aqui. Deixa eu aproveitar para perguntar quem está online quais os assuntos que vocês gostariam de ver aqui nas lives. Enfim, documentação, vistoria, quais as dúvidas que vocês têm que vocês gostariam de assistir um bate-papo a respeito? Epa, a Aline entrou aqui. Deixa eu enviar uma solicitação. Ué. Vamos de novo. Tô acenando para todo mundo. Lucilane, obrigada. Boa noite, gente. Aline, tá aí? Oi. Ah, agora sim, deixa eu ver. Aí, aguardando. Oi, Oba! Oi! deixa eu inverter aqui. Oi, Oi, tudo, tudo bom, Thay? Me ouvindo tudo? bem? Boa Sim, noite, pessoal, tudo bom? eu já estava batendo um papo aqui com o pessoal, dizendo para eles Uhum. mandarem dúvidas. Tava falando um pouquinho do nosso tema de hoje, né? E, enfim, eu falei para eles que caso surjam dúvidas depois do webinar, eles também podem deixar aqui que a gente responde também depois, né? Não tem problema nenhum, eu sei que tu não vai se negar a responder. Com certeza, pessoal. E que bom se surgirem dúvidas, né? Porque a nossa É, ideia com essas conversas é sempre plantar uma sementinha
despertar um interesse numa forma diferente de ver as coisas e se brotar depois essas dúvidas, vão ter o maior prazer em ajudar vocês. Legal. Então tá, vamos começar aí com esse bate-papo. Aline, eu gostaria que tu se apresentasse para o pessoal, contasse um pouquinho da tua trajetória. Claro. Bom, pessoal, então é um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Aline Roque, como vocês já viram na divulgação, né? Eu trabalho como consultora nas áreas de marketing e design. Então, essa minha trajetória ela vem de muitos anos atrás, né? Eu trabalhava com eventos, depois migrei para a área de marketing e durante muitos anos eu trabalhei como gerente de marketing de uma empresa de tecnologia da informação. E o meu foco, então, era desenvolver estratégias para alavancagem do negócio, abertura de novos mercados e etc. Só que com o passar do tempo eu fui percebendo que isso era pouco, né? Não adiantava a gente estar no ambiente digital, não adiantava a gente pensar em estratégias de marketing, em comunicar melhor, em precificar de uma forma diferente. Aquilo não estava mais sendo suficiente. Então eu fui buscar conhecimento em design. E a Telos, que é a minha empresa, que é essa aqui que vocês podem ver, ela tem foco hoje, então, em trabalhar na área de marketing e design. Com o design, a gente projeta experiências. Então, não é o design aquele gráfico bonitinho, né, de fazer as coisas ficarem bonitas. O nosso foco é trabalhar muito mais na concepção de estratégias para inovação. E eu trabalho prioritariamente com negócios digitais. Então, é esse design mais estratégico, mais voltado para o negócio. E com o marketing, a gente transforma essas experiências em negócios que sejam rentáveis para as empresas. Porque, afinal de contas, né, ninguém investe para criar uma experiência positiva por si só. Sempre se espera que essa experiência traga um retorno para o negócio. Então, é isso que a gente faz hoje. Uhum. Legal. A gente gosta muito do trabalho da Telos, né? E eu quero saber, Aline, e eu acho que o pessoal também quer saber por que que é tão importante gerar uma boa experiência para o consumidor, para aquele usuário, para quem está me ouvindo, para quem está aderindo ao meu serviço. Então, como eu falei para vocês, né, quando eu comecei a perceber que era pouco pensar no marketing, eu comecei a pensar, tá, mas por que é pouco, né? O que que pode ser além? E foi aí que eu me dei conta, lá em 2012, isso, foi aí que eu me dei conta que as coisas estavam mudando rápido demais. E cada vez que uma nova experiência entrava no mercado, por exemplo, Netflix, né, Nubank na área bancária e outras empresas de diversos segmentos que a gente possa imaginar, toda vez que elas entram no mercado, massificam, as pessoas começam a se acostumar com aquilo, elas passam a esperar a conveniência que aquelas empresas oferecem em outras áreas da sua vida. Então, elas começaram a cobrar do fornecedor que fornecia software para a empresa uma experiência mais amigável, uma experiência mais similar àquilo que elas tinham nas vidas pessoais delas. Elas começaram a cobrar das empresas de conveniência ou de produtos e serviços do dia a dia as mesmas experiências. Então, se alguém consegue fazer diferente, por que que essa empresa não consegue? Vou procurar alguém que consiga. Então, a experiência ela está muito relacionada a isso. Quando a gente negligencia, né, quando a gente entrega o básico que a pessoa está buscando, ela até pode achar que o nosso serviço é ok, resolveu o problema dela. Mas ela não vai ter um algo a mais para continuar com a gente. Assim que Uhum. aparecer algo que brilhe mais para ela vai ir para outro caminho. Da mesma forma, se ela tiver ok com a gente, ela não vai simplesmente nos indicar para alguém. Isso não é encantador o suficiente. Então, gerar uma experiência positiva para as pessoas é fazer com que elas percebam que vale a pena continuar com a gente e não com outro fornecedor. É fazer com que elas percebam que vale a pena nos indicar para outras pessoas. E assim a gente trabalha com o marketing mais poderoso que tem, que é o boca a boca. Uhum. Só vou Sim. responder aqui a mensagem do Vitor. Boa sorte aí, Vitor. Tá na maternidade, aguardando a afilhada nascer. Sucesso para vocês. Daqui a uns dias vai ser o meu que tá aqui no forninho também. Ah, é verdade! É, estamos fazendo essa live em dupla aqui hoje. Ah, que legal, um convidado mais especial ainda. Então, legal. Então, experiência e causar esse diferencial é necessário em qualquer segmento de mercado, né? Exato. Qualquer segmento mesmo, seja um aplicativo, seja uma companhia aérea, seja uma livraria. E aqui, né, no nosso mercado, que é o mercado imobiliário, não é diferente, né?
Ao contrário, pode falar. Pois é. Não, eu queria que tu já entrasse assim nessa questão de como que os corretores, imobiliárias, incorporadoras podem já gerar uma experiência diferente, né? Por que que eles precisam também valorizar essa experiência para o cliente que eles atendem? E que às vezes o Legal. cliente é o cliente final, aquele que vai comprar o imóvel, mas também pode ser no caso de imobiliária incorporadora, um outro corretor parceiro que queira fazer uma parceria, né? Legal, tá? Antes de responder essa pergunta, eu queria só compartilhar um pouquinho a construção do raciocínio para o pessoal conseguir entender como é que a gente vai chegar lá, tá? Perfeito. Então, para ir além do básico, né? Para ir além do jargão da internet, que é precisa e ponto. A questão é a seguinte: as pessoas estão rodeadas por estímulos, e esses estímulos vão fazer com que elas tomem uma decisão. Essa decisão ela vai ser embasada em diversos aspectos, mas considerando especialmente o mercado imobiliário, é raríssimo o caso em que esses aspectos vão ser frios, vão ser pragmáticos. O que é um aspecto pragmático no mercado imobiliário? Um investidor que quer saber, por exemplo, quanto que aquele imóvel tende a render durante o período que ele vai estar investindo, né? Quanto que vai ser o retorno daquele investimento, se aquela região tende a valorizar ou não, se aquele produto é de fácil comercialização ou não. Isso é uma decisão pragmática. E percebam que a gente está falando, o que é essa era da experiência, né? Aonde que isso começou? Começou com a tecnologia, com o avanço da tecnologia, quando as pessoas começaram a ter acesso à informação. Então, antigamente, as pessoas se contentavam com aquilo que elas tinham no dia a dia, porque elas não tinham uma base muito grande de comparação. Elas comparavam quando viajavam para o exterior, por exemplo. Né? Diziam, lá na Europa é diferente, nos Estados Unidos é diferente, mas tá tudo bem, estamos no Brasil. Agora não, elas comparam com aquilo que está ali na esquina e também com aquilo que está lá em outro estado. Então, a tecnologia foi um catalisador, ela potencializou isso, indo para entender essa questão dos aplicativos, das Uhum. plataformas. Com isso, elas começaram a se tornar mais empoderadas. O que é empoderada? Ela não depende mais da informação do corretor, da incorporadora, da imobiliária. Ela pode buscar por conta própria essa informação. Ela tem acesso a todo o universo acessando o Google. Então, isso muda o jogo, né? Não basta ser mais aquele feijão com arroz da informação. Ou então aquele papo de corretor que a gente brinca aqui em Porto Alegre, né? Que qualquer imóvel da Zona Norte à Zona Sul é a 5 minutos de Guatemi. Não, não é. E hoje em dia o consumidor consegue olhar no Google Maps e ver que não é verdade. E aí a gente já perde pontos, né? Então, isso são aspectos importantes. A tecnologia, ela potencializou essa mudança de comportamento. Da mesma forma, essa mesma tecnologia mudou as exigências do consumidor em relação à prontidão de resposta. As pessoas não querem mais esperar uma semana, 2 semanas para ter uma informação. Enquanto um pensa, outro já entregou. E as pessoas, elas são muito volúveis nesse sentido, né? Elas se entregam para o primeiro que ajuda a resolver o problema delas. Então, não existe Uhum. mais aquela lealdade, a menos que essa lealdade seja construída, né, e sustentada com uma rotina de experiências positivas. Então, isso é um ponto. As plataformas, elas ajudam tanto os corretores, incorporadoras e outros agentes do mercado imobiliário, quanto os consumidores a ter acesso a mais dados. Então, se por um lado eu tenho um consumidor empoderado que tem acesso à informação, que sabe pesquisar e que muitas vezes já chega com várias respostas, do outro lado eu tenho toda uma equipe que tem capacidade de ter dados para conhecer esse consumidor. E aí é que vai para o ponto-chave da nossa questão. A gente precisa não se preocupar mais, como era no passado, em vender um produto, né? Que isso é uma coisa que na vida do corretor faz parte, né? Eles Uhum. precisam vender produtos. Então, às vezes, está na meta vender aquele empreendimento, ou então vender aquela região que não sai nada, né? Ou agenciar aqueles imóveis que estão parados. E aí eles correm atrás daquela meta. O que eles fazem? Eles vão muitas vezes em direção a esse consumidor com sede ao pote, né? E tentam empurrar o produto para o consumidor. E aquele produto, às vezes, não é o que o consumidor precisa, às vezes não é o que o consumidor tem capacidade de aquisição, né? E acaba se tornando uma relação desgastada já desde o começo. Então, isso é um ponto. Se eu tenho acesso, eu enquanto corretor,
tenho acesso às informações do meu cliente e eu tenho condições de buscar saber mais sobre ele, por que que eu vou ficar empurrando um produto que vai fazer com que ele se desencante de mim? Né? Não. E aí é que é a mudança de paradigma. O corretor ele pode vir a saber mais sobre o cliente, tanto através dos meios digitais, então analisando aquele comportamento, quanto através de técnicas de pesquisa e técnicas de entrevista. Então, ao invés de dizer, o que está procurando? 2 quartos ou 3 quartos? Que bairros? Não, tenta entender. Por que tu quer um imóvel? Que imóvel tu quer? É para morar com a tua família? Que legal! Como é que é a tua família? Me conta mais. Sabe? Então, é uma mudança de paradigma. Ao invés de perguntar sobre o imóvel, pergunta sobre a vida da pessoa. Pergunta quais são as expectativas dela, onde é que os filhos dela estudam, por exemplo. Né? E daqui a pouco diz, mas tu tá olhando um imóvel em tal lugar, será que não ficaria mais em conta para ti, pensando no teu trajeto do dia a dia, um imóvel nessa região? Daqui a pouco o cliente diz, eu não pensei. Né? É verdade, faz todo sentido. E aí aquele corretor ele vai ganhando aquela relação de um jeito muito mais eficiente. Tem um corretor que eu acho até que está aqui nos assistindo, o Beto. Ele está aqui agora. Ele me disse uma vez uma coisa que eu acho muito interessante e que eu comecei a observar em diversas situações depois, que é, o cliente não sabe o que quer. Muitas vezes ele chega com aquilo que ele acredita que quer, ele acha que quer. Só que se a gente usa as técnicas corretas, né, para interpretar aquele comportamento, interpretar os desejos que estão por trás daquela fala, a gente consegue ser mais assertivo. E daí não vai ser o corretor que vai perder daqui a pouco uma venda potencial, não vai ser o corretor que vai empurrar um produto que não tem lógica para aquele cliente. Então, isso é outro ponto importante. E um terceiro ponto importante dentro desse contexto todo, a gente falou aqui de empoderamento através da tecnologia, que pode ser usado dos dois lados. Né? A gente falou aqui de técnicas de entrevista, então, para coletar informações, ou seja, mais do que vender um produto, eu vou me preocupar em interpretar pessoas, né? Em diagnosticar aquilo que está por trás do desejo de adquirir um imóvel, ou de vender um imóvel daqui a pouco, né, se for essa parte. E o terceiro ponto é que a gente está falando que diversas profissões estão condenadas pela tecnologia a desaparecer. Né? E que todo mundo já deve ter visto em algum lugar o corretor de imóveis nessa lista. E aí, o que eu queria dizer para vocês? Que durante esses anos que eu venho trabalhando, tive a oportunidade de fazer pesquisa também para compreender um pouco mais o mercado imobiliário, né? Qual é o corretor que vai desaparecer, assim como em muitas profissões? Esse que faz o basicão, que faz o mais do mesmo, que não se preocupa em entender as pessoas, porque a tecnologia ela é um meio para servir pessoas. Né? Isso é um ponto importante. E não significa que a profissão vai desaparecer, mas sim que a profissão vai se transformar. E quem é que vai ficar aqui? Bom, o pragmático que consegue só responder às dúvidas do cliente investidor, talvez ele seja facilmente substituído por uma inteligência artificial. Mas aquele que tem uma escutativa, que olha no olho, que entende o que aquela pessoa está vivendo, daqui a pouco alguém que se divorciou, que é um imóvel diferente para esquecer as lembranças, ou então alguém que está constituindo uma família, ou então alguém que faleceu um parente dentro do imóvel e não quer mais ter as lembranças no dia a dia, ou simplesmente o contexto de vida mudou, a pessoa ganha mais ou ganha menos, enfim, e quer aproveitar isso. Então, o corretor que para ouvir essas histórias, que se interessa de fato pelas pessoas, ele consegue trabalhar com uma característica que máquina nenhuma tem, a criatividade. A criatividade para ir, como diz o Beto, além do óbvio, né? E de não simplesmente tentar entregar aquilo que o cliente acha que quer, mas que talvez vá frustrar ele. Ele vai usar isso para ter uma inteligência a mais e propor algo que o cliente possa não ter imaginado, mas que vai ser, sim, aquela realização de sonhos. Né? E aí tem que pensar, claro, que existem vários agentes nesse ecossistema. E a gente precisa interpretar cada um desses agentes. Então, se o foco é a relação corretor-cliente final, que vai adquirir um imóvel para si, né, ou para dar de presente para um filho, às vezes o pai compra, né, é uma situação. Se é aquele que vai lidar com o investidor, é outra situação. Se é uma imobiliária que está no meio desse caminho, é outra situação.
E aí, muitas vezes, quando a gente fala em experiência, as pessoas já pensam na experiência tecnológica, né? Elas já Uhum. pensam em ter um chatbot, elas já pensam em ter uma visita virtual com óculos de realidade virtual, elas já pensam em ter mil e um malabarismos para as pessoas se sentirem no futuro. E não precisa tudo isso, né? Às vezes é o negócio 1.0 que a gente chama, que é o sorriso no rosto e um ouvido atento. E isso já Humanização. resolve humanização, exato. Isso já resolve grande parte dos problemas e, infelizmente, hoje em dia poucos praticam. Legal. Quer, Foi meio quer longa a falar? resposta, né, Thay? Não, mas é perfeita. Nossa, foi muito boa. E eu já vou até. Tu começou a falar e dar algumas dicas, e eu já vou até aproveitar assim. Eu não sei se olho no olho seria uma técnica, mas queria te perguntar, e aí, se tu puder compartilhar algumas técnicas, né, com o pessoal que eles possam aplicar, por exemplo. Quando um corretor chega no plantão, desculpa, um cliente chega no plantão e esse corretor quer atender, ou quando chega um lead nas redes sociais, como que ele pode, enfim, atender esse cliente, se tem técnicas diferentes também para offline e online, né? Enfim, algumas dicas que Boa, tu pode passar pro pessoal. boa, Thay. Bom, diferença sempre há quando a gente fala de ambiente digital e de ambiente offline. O que a gente procura trabalhar hoje em dia? A integração desses ambientes. O que não pode acontecer? O cliente está no digital, tem uma equipe trabalhando, por exemplo, com uma linha de atuação, né? Então, com uma linguagem, um tom de voz, um procedimento. E aí, esse cliente chega no plantão e encontra um corretor com outra forma totalmente diferente de agir. E daí parece que é uma marca esquizofrênica, né? Que não sabe quem é, vai para cada lado. Escuta uma voz diferente aqui e age diferente ali. Então, o que a gente procura fazer? A integração das equipes que atendem esses diferentes canais, se não for a mesma equipe. Isso é um ponto. Em relação às técnicas, a gente, independente de estar no digital ou de estar no offline, no digital a gente trabalha muito com chats, né? Então, é uma conversa. Então, vamos partir desse princípio. Estamos falando de uma conversa independente do canal. A primeira coisa não é oferecer, não é vender, né? E isso muitas vezes é uma quebra de paradigma para os corretores que são formados para vender. A primeira coisa é ouvir, é questionar, é perguntar. E começa perguntando o básico, como é que eu te chamo, né? Como é que é o teu nome? Ah, então, o que tu tá procurando? Mas por que tu tá procurando? E daí uma técnica muito eficiente para isso é a técnica dos 5 porquês. Depois eu posso compartilhar um link com a Tainara para ela deixar disponível para vocês, né? Uhum. Não sei como que tu vai distribuir, Thay, mas a técnica dos 5 porquês, ela nos ajuda a entender a causa raiz do problema. Muitas vezes as pessoas chegam com aquilo que é o mais óbvio, né? E quando a gente vai que nem criança perguntando o porquê, do porquê, do porquê, então, eu quero um imóvel de 2 quartos. Ah, que legal, e que região tu tá buscando? Ah, tô buscando no bairro Bela Vista. Ah, por que Bela Vista, né? O que tem no Bela Vista que te atrai? Ah, mas me conta, o que tu faz? Né? Ah, e como é que é a tua família? Tu mora sozinho? E as pessoas vão se abrindo. Porque elas geralmente estão num momento em que elas querem falar de si mesmas. E as pessoas se sentem confortáveis quando elas têm abertura para falar de si mesmas. Tá me ouvindo? Tá? E deu um ruído estranho agora. Tô ouvindo, tudo certo. Ah, tá. Então, as pessoas acabam tendo esse comportamento de se abrirem mais quando elas percebem que a pessoa, que a outra parte, está interessada no que elas estão falando. E o corretor vai anotando todos os insumos dessa conversa, né? Isso é um ponto importante. Para a pessoa, ela está tendo uma conversa amigável, né? Com alguém que está interpretando aquilo que ela está dizendo para poder oferecer o melhor. O corretor, ele vai anotar esses diferentes pontos. Por quê? Porque ele vai entender quais são os gatilhos daquele comportamento. Ele vai entender qual é o perfil daquela pessoa, antes de sair oferecendo qualquer coisa. Isso é uma técnica que, se alguém tiver a oportunidade de conversar com profissionais de outras áreas, o pessoal da arquitetura usa muito, né? Do design de interiores usa muito. Ainda falando em mercado imobiliário de alguma forma. O Uhum. que consiste isso? Como é que um arquiteto, um designer de interiores,
vai conseguir projetar um ambiente interno para uma residência se ele não conhecer bem a dinâmica daquela família, né? Se Sim. ele não conhecer bem a personalidade daquelas pessoas. Então, adianta oferecer uma decoração totalmente floral e retrô para uma pessoa que é super moderna e inovadora, né? Que é toda Uhum. high-tech. Não, a pessoa não vai se sentir satisfeita, ela vai se sentir frustrada com o projeto, né? Então, essas profissões, elas estão acostumadas a trabalhar assim. Essa é uma técnica. Já quando a gente fala de volume de clientes para identificar perfil de comprador para determinados tipos de negócios, a gente pode usar, por exemplo, técnicas do design mesmo, como a construção de um mapa de empatia. Também posso deixar disponível. Que anotar essas coisas que eu estou dizendo que eu vou te deixar disponível para não esquecer depois. Mas foi a Tá. técnica dos Eu até cinco já vou colocar porquês. aqui. Vai falando aí. Eu vou colocando o nome dessas técnicas aqui no Ótimo, chat. E aí as pessoas já vão anotando. Então, tu citou os 5 perfeito. porquês, né? E o mapa de Isso, empatia. técnica dos cinco porquês e o mapa da empatia. O mapa da empatia é um mapa que nos ajuda a aprofundar o conhecimento sobre determinado grupo de pessoas, né? Então, a gente vai conhecer, digamos que a gente está analisando todas as pessoas que vão num determinado plantão. E aí, depois de um período, a gente vai traçar a persona do nosso empreendimento. Ou faz isso através de uma pesquisa prévia, né, de lançamento do empreendimento, ou Uhum. considerando o perfil de clientes de um determinado corretor que seja autônomo, especializado em, por exemplo, estúdios, ou então especializado em Minha Casa Minha Vida, ou especializado em produtos de alto padrão, né? Então, independente, ele vai pensar em quais são as personas do negócio dele. Personas, gente, para caso alguém não conheça, é a representação gráfica do nosso cliente ideal. E o nosso cliente, né, ideal, ele é aquele que existe, não é o cliente Papai Noel, tá? Não adianta dizer, não, meu cliente ideal é esse perfil maravilhoso que a gente nunca vai encontrar. Eu vou traçar uma média do perfil dos nossos clientes usuais, aqueles que são os mais rentáveis para o negócio, que demandam menor esforço, que fecham rápido, né? Mas que sejam características reais. E aí, Uhum. para chegar nessa persona, usando a técnica do mapa da empatia, eu vou pensar o quê? O que esse cliente escuta, né? E escuta dos amigos, escuta da família, escuta do mercado, né? Ah, ele escuta que, por exemplo, baixou o financiamento, baixou as taxas de financiamento. Ele Uhum. escuta que o mercado vai voltar a se reaquecer, então talvez seja o melhor momento para ele fazer uma aquisição antes que volte a todo vapor, né? Ele escuta que se chegou aos 30 anos e não tem uma casa própria, talvez ele seja uma pessoa que não conquistou algo na vida, né? Então, enfim, ele pode escutar diversas coisas. Mas e o que que ele fala, né? O que que ele pensa, né? É uma distância grande entre o que eu penso e o que eu externalizo. Então, se eu for Uhum. considerar pelo mapa da empatia, uma coisa é o que eu penso. Eu posso pensar que, eu gostaria de morar em tal lugar, mas eu não tenho dinheiro. Eu gostaria de investir em imóveis, mas eu não sei por onde começar, né? Eu posso pensar diferentes coisas. E eu posso fazer, né, ou falar, manifestar de uma forma diferente. Então, eu posso dizer, não, eu só não invisto em imóveis porque eu prefiro investimentos mais rentáveis. Não, às vezes aquilo é só para não demonstrar uma fragilidade. Mas com uma conversa usando a técnica dos cinco porquês, a gente consegue derrubar aquela barreira e fazer a pessoa se abrir de verdade, né? Então a Uhum. gente une essas técnicas. O que ele fala é diferente do que ele faz muitas vezes. Ele pode dizer: não, eu estou avaliando os imóveis para escolher a melhor opção. E na verdade o que ele faz é comprar o primeiro imóvel porque ele se apaixona. Não que eu já tenha feito isso na vida, tá? Não, estamos pesquisando. Ai, é esse! Porque as pessoas se projetam nos lugares. É verdade, gente. Quando a gente vai escolher um imóvel, a gente não pensa em quanto que ele vai valer daqui 3 anos para vender, a menos que seja para investimento, né? Agora, se eu estou indo para morar num lugar, eu enxergo a minha vida lá, eu enxergo a minha família, meus filhos, meu cachorro, que eu ainda não tenho, sabe? A gente está falando de sonhos, né? Pessoas vivem por sonhos, tudo é uma questão de propósito. E às vezes o imóvel é o propósito de curto prazo. Então, com esse mapa, a gente vai ver o quê? O que a pessoa fala e faz, o que a pessoa fala, o que a pessoa escuta, né? O que ela pensa e faz. E a gente vai identificar também o que ela vê.
Então, quais são os estímulos? Daqui a pouco ela olha no Instagram, ela vê uma casa decorada, sabe? Ela vê diversos estímulos que talvez ela não tenha condições de buscar sozinha. E aí, como que a gente pode ajudar ela nisso? Como que a gente pode ajudar a potencializar os sonhos? E se eu estiver vendendo um imóvel usado, ao invés de simplesmente mandar o preço do imóvel, o bairro e as características, eu mandar, sei lá, fotos de decoração que tenham a ver com aquela pessoa, porque ela já me contou na primeira conversa qual é o estilo dela, né? E se eu ajudar ela a se enxergar naquele imóvel, será que isso não Uhum. é influência? Dizer, ai, olha essa sacada que linda, olha o que que tu pode fazer nela, sabe? E daqui a pouco facilita, faz uma listinha de fornecedores, manda um telefone de um marceneiro, sabe? Outros profissionais que às vezes não têm vínculo ali com o negócio, mas que pode ajudar a pessoa a se enxergar nesse novo cenário. Pode ser um caminho, né? No mapa da empatia, a gente ainda vai pensar quais são os obstáculos que impedem a pessoa de atingir os objetivos dela, para a gente tentar minimizar esses obstáculos, e o que que ela percebe como ganho, o que que é potencial, o que que faria ela mais feliz. Então, a gente interpretando a nossa persona do negócio a partir desse mapa, que tem o objetivo óbvio, né, de gerar empatia, vai fazer com que as pessoas, no momento em que a gente for conversar com elas e que a gente esteja preparado para falar com elas, sabendo quem elas são, né, conhecendo o perfil padrão do nosso cliente, elas se sintam mais confortáveis e mais confiáveis na gente. Então, isso é um Legal. ponto importante. É o corretor do futuro, né? É o corretor que vai se manter. Aquele que consegue se tornar alguém relevante. E aí a palavra-chave é essa: relevante na vida do seu cliente. Legal. E esse mapa de empatia a gente consegue aplicar quando a gente já tem o cliente e a gente aplica para entender melhor ele, ou a gente pode fazer imaginando uma pessoa que a gente ainda não atende, mas que gostaria de atender, e aí, com base nessa criação desse mapa de empatia, a gente começa a anunciar para essa pessoa, mas a gente ainda não conhece ela. Também resolve? Também resolve, também é muito utilizado para isso. Nos dois cenários funciona, Thay. No primeiro Legal. cenário, claro, é mais fácil porque eu já tenho dados dessa pessoa. No segundo cenário, né, o ideal é que eu parta de uma pesquisa. Então, eu não vou simplesmente imaginar uma pessoa que eu talvez não exista, né? Que nem a gente brincou com o Papai Noel. Uhum. Ao contrário, eu vou pesquisar o quanto que eu consigo saber dessa pessoa. E aonde que eu vou ver? Utilizando canais digitais, né? Eu vou ver, por exemplo, quanto que essa pessoa comenta em postagens de imóveis, em que tipos de postagens essas pessoas comentam, né? Eu vou buscar dados do setor sobre isso, que são disponibilizados pelos órgãos, né? Eu vou unir essas informações diferentes. E o ideal, assim, o melhor dos mundos é se eu conseguisse entrevistar algumas pessoas que correspondam a esse perfil, mesmo que elas não sejam meus clientes ainda, para entender quem elas são, né? Como é que elas. E o mais importante, eu não quero saber profissão, idade, gênero, sabe? Não, não é esse o foco. Isso são dados demográficos que eu consigo com qualquer estudo de mercado. Eu quero saber em profundidade como é que é o comportamento dessas pessoas, para poder montar esse mapa de empatia. E daí, com isso na mão, eu consigo ser muito mais assertiva, então, para pensar nas minhas estratégias, tanto de aquisição, e daí, né, como tu falou, anúncios em redes sociais, anúncios físicos, até saber em que canais isso pode fazer mais sentido, quanto eu consigo pensar em abordagens depois que as pessoas já entraram em contato conosco, ou em formas de relacionamento depois que as pessoas já terminaram a sua compra, elas não precisam sumir da nossa vida, né? A gente pode se fazer presente, então daqui a pouco alguém que está começando uma vida a dois e buscando um apartamento de 2 quartos, daqui a pouco vai ter um momento em que vai precisar de um terceiro quarto porque vem um filho por aí, né? Sim. Então, por que que essa pessoa vai começar essa busca toda de novo se ela pode me contatar se eu me mantiver presente na vida dela? Né? Uhum. Então, isso é um ponto-chave. Legal. Ó, o Vitor aqui tá perguntando e eu também pergunto, gente. Vocês têm dúvidas? Interajam aí com a gente. A Aline tá querendo responder perguntas, né, Aline? O Isso Hermínio também mesmo, pessoal. perguntou quando a gente vai pro Rio. Lá em cima ele perguntou quando a gente vai pro Rio de Janeiro fazer um encontro. Vitor, depois tu responde aí pra ele, Vitor, quando a gente vai pro Rio fazer um encontro.
Deixa eu ver o que mais. Ó, tem uma pergunta também do Hermínio, que ele tá perguntando assim, ó, estratégia é a criação de um canal de conteúdo por perfis no YouTube? Estratégia é a criação de um canal de conteúdo por perfis no YouTube. Hermínio, estratégia é um meio para a gente chegar a um resultado. Então, a gente tem um objetivo e a gente determina como vai atingir esse objetivo. A criação de um canal de conteúdo no YouTube, ela pode ser uma estratégia, sim. Né? Tem que ver se faz sentido e se vai ter como abastecer esse canal com a velocidade que tu precisas. E aí, talvez um canal por perfil seja muito complexo para tu administrar. Talvez, se for falar em estratégia de YouTube, tu pode criar playlists diferentes dentro de um mesmo canal. E em cada playlist tu fazer comunicações com diferentes perfis, desde que esses perfis não sejam distintos ao extremo. Então, por exemplo, alto padrão versus Minha Casa Minha Vida, né? Que são perfis de clientes que têm expectativas muito diferentes, têm sonhos muito diferentes. Daí talvez valha a pena criar 2 canais. Mas um por perfil talvez seja muita coisa. Respondi tua pergunta? Vê E se ele aí? responde. Vamos ver. Ó, o Vitor tá dizendo que vamos ter Faz Parceria Boa, nosso evento, no Rio de Janeiro, ano que vem. Então se preparem que estaremos aí no encontro do Faz Parceria Boa. Mas a Bimob já está presente no Brasil inteiro, né, pessoal? Então a gente pode se conectar através da Bimob sem nenhum problema. Essa live, tá, gente, vai estar disponível depois no YouTube. Então, quem quiser assistir, rever depois, pode rever lá no YouTube sem problemas. Deixa eu ver aqui. Acho que é isso. Quero ver. Sobre o canal no Telegram também, bem interessante. Acho que a gente vai fazer sim para poder distribuir esses conteúdos, com certeza. Esse é um dos objetivos aqui, né? Distribuir conteúdo para o máximo de pessoas possíveis, de corretores aí que queiram, como a Aline falou, se diferenciar, né? Como ela falou, a profissão do corretor de imóveis, a gente acredita que não vai morrer, né? Mas vão continuar no mercado aqueles corretores que se diferenciarem, oferecerem uma experiência inovadora, uma experiência diferente, humanizarem o seu serviço, né? Entenderem o seu cliente, enfim. Vamos ver se eu tenho mais alguma pergunta aqui. Eu só queria, então, enquanto tu olha, se tem perguntas, tá? E complementar sobre a questão das parcerias, tá? Que é um ponto Perfeito. importante. E que é uma questão que a Bimob se dispôs a resolver, né? Ou pelo menos a tratar. Que é o seguinte, bom, a gente está falando de experiência oferecida ao cliente. Uma das expectativas desse novo consumidor, e quando a gente fala do novo consumidor, não pensem que a gente está falando de geração X, geração Y, geração Z, não. Né? Não é que o jovem de 18 anos ele vai ter uma expectativa totalmente diferente. Não. A gente está falando de senhoras de 60 anos de idade, minha sogra, por exemplo, que manda uma mensagem por WhatsApp e que espera uma resposta imediata. E que se não tiver aquela resposta imediata, vai ir procurar na empresa seguinte. Né? Então, a gente está falando do novo consumidor na transformação do comportamento das pessoas a partir do advento da tecnologia, independente da sua idade. Tá? Isso é um ponto importante. No momento em que essas pessoas esperam esse dinamismo, esperam essa agilidade, vocês calculam como é que essa pessoa, esse corretor, que já conseguiu levantar essas informações, que já conseguiu gerar empatia, vai se sair se ele tiver que ir pesquisar sozinho, bater de porta em porta para achar aquele imóvel que aquela família precisa, que aquela pessoa precisa. Né? A gente está falando de tempo, e tempo cada vez mais se reflete na entrega dessa experiência. Então, que nem na companhia aérea, a gente não vai ficar esperando horas um voo ser realocado porque houve uma desistência sem reclamar muito na internet. Da mesma forma vai acontecer com o retorno de um corretor, enquanto um pensa, o outro vai e faz. Então, por que a parceria é importante nesse sentido? Porque ela nos dá dinamismo. Né? Para que eu vou ficar batendo cabeça catando no mercado se eu posso chegar numa plataforma como a Bimob, por exemplo, né, e perguntar quem tem um imóvel naquele perfil, ou que atenda o perfil daquela pessoa. Olha o tempo que a gente ganha no fechamento de um negócio. Né? E isso vai refletir na expectativa, na experiência do cliente e no retorno que aquilo vai gerar para mim.
E muitas vezes Uhum. não é, como a gente falava, o retorno daquele imóvel específico, né? É o retorno de uma vida inteira. E aí tem uma métrica muito interessante no mercado de startups que a gente pode carregar para cá, que é o Lifetime Value. O que é isso? É o valor da vida útil do cliente com a gente, né? A gente está Eu vou... falando que um mesmo cliente pode comprar diversos imóveis ao longo da vida. Dois, três, no mínimo. Então, se a gente sabe cultivar aquele cliente e usa as parcerias para entregar mais valor para ele, o ponto é esse, gerar valor para as pessoas. A gente vai conseguir ter um lifetime value maior para aquele mercado, para aquele cliente, né, para aquele segmento. Aqui teve um Perfeito. comentário da Lucilane. Opa. Eu sinto a vontade e a dor do cliente. Quero sempre desenvolver o meu lado humano para ajudar o cliente e obter o melhor para sua vida naquele momento de tanta necessidade. É isso aí, Lucilane. E às vezes parece óbvio, né? Mas é super complexo fazer isso. Porque a gente está falando de se colocar no lugar do outro para gerar uma solução tão boa quanto aquela que a gente gostaria que gerassem para a gente. Só que aí pensa, né, que eu tenho meta para bater. Eu não posso perder tempo, mas, cara, às vezes o tempo que a gente perde tentando bater meta a esmo é muito maior do que se a gente for mais assertivo. A gente vai ter que falar com menos pessoas para gerar negócios mais rentáveis. Então, Uhum. é uma mudança de visão, uma mudança na forma de ver. O Sim. que mais, Olha que Thay? interessante o comentário aqui do Hermínio, ó. Ele colocou uma coisa bem interessante. Ou seja, temos que não vender. É isso aí, Hermínio, e isso é super complicado, porque não vender significa que eu tenho que estimular o outro a me comprar. Uhum. Isso na internet já é uma coisa superada quando a gente fala de um negócio digital, né? Criar gatilhos e criar mecanismos para que as pessoas venham até nós. Existe uma estratégia que chama inbound marketing. O que é o inbound? Ao invés de eu sair atrás, né? O outbound é o sair atrás. Ao invés de eu sair atrás do meu cliente, eu utilizo conteúdos, no caso do inbound marketing, para atrair o meu cliente até mim. E o corretor pode fazer isso. Ao invés de usar, não precisa necessariamente criar uma estratégia de conteúdos online, que nem a Bimob faz. Mas o simples fato de ouvir as pessoas, né, e conseguir interpretar, pode ajudar a criar mecanismos para que a pessoa queira comprar de ti e não tu vender para aquela pessoa. Legal. Maravilha. Bom, eu acho que a gente já tá aí se encaminhando pro finalzinho desse bate-papo. Não sei, Aline, se tu quer fazer mais alguma colocação. O pessoal aqui tem vários que estão comentando que eles já investem nisso, em ser mais assertivo, para conseguir a fidelização do cliente, como agora a Lucilene completou aqui. E eu acho que é isso, né, Aline? É Quem isso tá aí, nesse pessoal. caminho tá no caminho certo. E como a Aline falou das parcerias, que ajuda muito nisso, e é o que na Bimob a gente carrega com a gente. Como o Vitor também comentou ali no chat, na Bimob é muito fácil, porque você também cadastra um alerta dentro do aplicativo, você cadastra o que o seu cliente está procurando, você cadastra os seus imóveis, e ali é tudo de forma automática, é muito rápido, Acho. é fácil. Fale. O grande ponto é isso, né? É interpretar a motivação das pessoas, né? Além dos desejos, a gente fala muito em interpretar desejos, mas interpretar a motivação das pessoas em terem aqueles desejos. Por que que ela tem aquele desejo? E transformar isso, então traduzir isso numa característica de imóvel para poder fazer uma busca assertiva. Acho que esse é o ponto. Perfeito. Bom, então, pessoal, reforço que essa live vai continuar lá no YouTube. Então, quem tiver dúvidas, se surgirem mais dúvidas, vocês podem continuar comentando lá no vídeo, mandando por direct. Eu vou deixar aqui o arroba da Telos. Como é que é o arroba, Aline? É É Telos? @telosmkt. Telos MKT. Isso. E eu quero agradecer a tua presença aqui nessa live hoje, de estar compartilhando aí esse conteúdo rico com a gente, essas técnicas que eu tenho certeza que se o pessoal aplicar vai fazer um grande diferencial. E todo mundo aí que está assistindo, muito obrigada por terem participado. Isso aí, pessoal. Contem com a gente. Se precisarem
Depois, claro, aqui a gente tem um tempo reduzido e foi uma pincelada, né? Mas tem Sim, muito mais técnicas que podem ser exploradas. Quem se interessar mais em saber como o design pode ajudar a transformar essa experiência, pode falar lá com a Thay, ela me aciona, pode chamar direto na tela, os que me acionam também. E a gente pode seguir essa conversa com o maior prazer. Tá bom? E legal. sucesso para vocês com esse mercado aí que tá voltando a ferver. Isso aí, gente. Sucesso para todo mundo. Ó, olha, estão elogiando a gente, gostaram da Ó, gente. que bom. Viu, Vitor? Legal. Não precisa mais vir. Ó, o Vitor tá dizendo para tu deixar os teus contatos, diz aí o teu telefone ou e-mail, não sei o que que tu prefere, Claro. sabe? Eu vou deixar, tem os contatos da Telos, né, que pode ser acionado direto ali pelo arroba telosmkte. Eu vou deixar o meu e-mail também, que é alinerock@telosmarketing.com.br. Legal. E aí, quem quiser saber mais também, a Bimob pode estar em contato constante comigo, vocês também, fiquem à vontade. Combinado, é isso aí, gente. Então tá, mais uma Então vez, tá. obrigada. Ah, e toda segunda-feira, às 21 horas, a gente faz uma live aqui no Instagram. Então, se vocês tiverem sugestões aí de assuntos que queiram ouvir aqui nesse bate-papo, manda no direct, manda pelo site da Bimob, segue a gente também no arroba Faz Parceria Boa, que é um movimento que a gente está percorrendo aí o Brasil inteiro, levando conteúdo, muito conteúdo para o mercado imobiliário. Então, gente, conto aí com vocês nas próximas lives, nos eventos. E amanhã, nosso evento aqui em Porto Alegre, é o último evento do ano, uma edição especial do Faz Parceria Boa com o MB Summit. Então, quem for de Porto Alegre, sinta-se muito convidado em participar. O ingresso são 2 quilos de alimento, essa edição é beneficente. E é isso, pessoal. Muito obrigada de novo. Obrigada pelo convite, foi um prazer estar aqui com vocês. E contem com Então a tá. gente para o que precisar. Boa É noite, isso aí, pessoal. gente. Obrigada. Boa Beijo noite. para Boa vocês. semana. Beijo. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.